Olá! Nesta maratona da educação, estamos a avançar rapidamente para o final. Hoje é o 6º dia e, como tem sido habitual, vamos recordar os temas abordados. No primeiro dia, foi apresentado o PO2SJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens. No segundo, falámos aos mais pequeninos, com os temas Brincar de Faz de Conta e Evangelho no Lar. No terceiro dia, foi a vez do primeiro ciclo, a importância da alimentação e o livro As Reencarnações da Dona Clotilde. O quarto dia foi dedicado ao segundo ciclo, onde falámos do uso equilibrado das tecnologias e da importância da natureza na nossa vida. Apresentou-se também o livro Quando o Discípulo Está Pronto. Ontem, o tema foi para os jovens do terceiro ciclo e 15 anos mais. Falámos de comportamentos autolesivos e alterações comportamentais no neurodesenvolvimento. Foram-nos apresentados os livros A Chave e Afinal Não Morri. Hoje, a Alexandra Gomes, professora e psicóloga, traz-nos 2 temas: dúvidas e desafios da sexualidade e o aborto. Olá a todos, o meu nome é Alexandra Gomes, sou trabalhadora da Associação Espírita de São Brás de Alportel e também sou psicóloga de formação e estarei neste encontro nacional de educadores espíritas para vos falar sobre 2 temáticas sobre as quais sempre tive muito interesse e que acabei sempre por estudar, tanto na vertente espírita como na vertente profissional, relacionadas com a sexualidade, que neste caso serão os desafios que nós muitas vezes encontramos para educar as nossas crianças, os nossos jovens, na área da sexualidade e também algumas reflexões sobre como falar ou como abordar o aborto com os jovens e crianças. Espero que estejam todos bem neste ano em que enfrentamos uma dificuldade que nos impede de estarmos todos juntos, mas que certamente estes meios virtuais permitirão ultrapassar, permitindo-nos abraçarmos a todos espiritualmente, se não virtualmente, através destes pequenos vídeos. Um abraço a todos e bem-ajam! Olá a todos! Hoje preparei um pequeno trabalho sobre os desafios e dúvidas em educar para a sexualidade, já que enquanto educadores, um dos principais desafios que encontramos é precisamente comunicar sobre esta temática. O primeiro aspecto que quero salientar é que não podemos falar de sexualidade sem falar de história. Vivemos numa sociedade ocidental em que grande parte das nossas crenças são baseadas na tradição moral judaico-cristã. Nesta orientação devemos recordar que há uma marcada diferenciação entre o papel do homem e da mulher, com atributos muito próprios e em que a sexualidade foi demonizada, construída em torno de um tabu, e o reflexo disso tem sido alguma falta de preparação da família e da escola para educar para a sexualidade. O segundo ponto que gostaria de recordar é que a sexualidade que engloba o domínio físico não se encerra na componente do coito ou da reprodução. Engloba vários conteúdos, tais como a higiene, a saúde sexual e a reprodutiva. E neste campo é importante abordar os cuidados de higiene com o corpo, os indicadores de saúde e doença, os sistemas reprodutores, bem como os meios de contracepção e contra infecções sexualmente transmissíveis. A consciência da intimidade e do corpo. Como é o seu corpo? Que partes o compõem? Como esse corpo deve ser respeitado e cuidado por si e pelos que o rodeiam? A concepção que fazemos de risco e de prazer. Entender que há na sexualidade uma vivência de afetos e de prazer físico que devem ter como objeto o bem-estar do próprio e do outro, mas que também acarreta riscos que devem ser conhecidos. Devem trabalhar-se competências que facilitem a identificação e o enfrentar desses mesmos riscos. As emoções e relações íntimas e a forma como as vivenciamos. Compreender o papel que o outro tem na nossa existência. Explorar o tipo de relacionamentos à luz das relações interiores dos espíritos envolvidos e o nosso papel na manutenção dessas relações. A identidade e a orientação sexual.
tendo como base a perspectiva espiritual, que nos esclarece que o espírito poderá apresentar-se como homem ou mulher em diferentes reencarnações e que muitas vezes são expressões de um estádio evolutivo, recordando que a problemática está sempre na conduta e não no estado ou nos conflitos que vivemos. Não obstante, o campo mais importante da sexualidade prende-se precisamente com a liberdade de escolha e o livre-arbítrio. Ao longo deste pequeno trabalho, espero poder ajudar-vos a compreender melhor o domínio da sexualidade, quando e como abordá-la-nos com os nossos jovens e como ajudá-los a desenvolver este domínio das suas existências na busca da felicidade, de acordo com a lei natural ou a lei divina. Durante muito tempo, o conhecimento que existia sobre o corpo sexuado era redutor. Sabia-se que a espécie humana detém 2 sexos, tais como todos os mamíferos superiores, um macho e uma fêmea. Com o avançar da ciência, compreendemos que a diferenciação é também interna, com os sistemas reprodutores, ambos desenvolvidos a partir do mesmo tecido, a quando da diferenciação do feto no útero. Finalmente, com o conhecimento da genética, compreendemos que a sexualidade está inscrita no nosso ADN, mais precisamente no par cromossomático 23, que determina se somos macho ou fêmea, independentemente do sistema reprodutivo interno, da aparência da genitália externa ou do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários que nos caracterizam socialmente como homens e mulheres. Em virtude desta compreensão de corpos diferentes, houve uma diferenciação das tarefas sociais de cada uma destas subespécies. Com a complexificação das relações humanas, estas tarefas conduziram ao aparecimento de papéis sociais e expectativas dos comportamentos de cada um. A padronização desses papéis e expectativas conduziu à construção de conteúdo relativamente estável associado a cada uma das categorias, os estereótipos, e esses estereótipos condicionam a nossa identidade e os nossos comportamentos. Se fôssemos materialistas, ficaríamos por aqui e entraríamos agora nas complexas relações entre identidade, género e sexo, nas dificuldades em compreender o que hoje definimos como sexualidade e o problema do discurso social em torno destas temáticas. Mas somos espíritas e, enquanto integrados numa doutrina de base espiritualista, acreditamos que somos espíritos imortais cuja passagem na Terra é transitória. Além do mais, ser homem ou mulher é também um estado transitório, dado que este não é um atributo do espírito, mas sim uma organização física necessária ao seu adiantamento moral, neste momento de reencarnação. E talvez o primeiro ponto que devamos trabalhar com os nossos educandos é a verdadeira natureza do homem, enquanto ser bio, psico, socio-espiritual, conquanto a base é sempre o espírito e nunca o corpo. A sexualidade é uma energia que anima o espírito, que está na carne desde o momento em que é concebido o seu corpo. A carga genética que determinará o seu sexo biológico implicará também a assunção de um conjunto de expectativas para si, bem como linhas orientadoras de como deverá comportar-se com os outros à sua volta. Por outro lado, os outros esperarão determinados comportamentos por pertencer a esta ou aquela categoria, exigindo-lhe adequação nesse sentido. Um dos primeiros eixos da educação é entender que cada espírito é muito mais do que a categoria em que se insere e que devemos aceitar os nossos irmãos dentro da máxima, amar ao próximo como a si mesmo. Além disso, a sexualidade não é determinística, mas pelo contrário, faz parte do campo de escolhas do indivíduo. Como se apresenta ao mundo, como se veste, como se relaciona com os outros ou consigo, são elementos com os quais a sexualidade interfere ou contribui, e por isso poderá constituir campo de conquistas ou de lutas internas contra impulsos ou tendências que o poderão conduzir à conquista de si, da consciência e da felicidade futura. Então, como e quando falar sobre sexualidade com os nossos educandos? Para falar sobre isto, costumo contar uma história que se passou comigo e com a minha irmã. Mas desde que tenho filhos, as histórias começaram a multiplicar-se e, sob pena de as perder na memória, decidi contar-vos algo que aconteceu recentemente com as minhas 2 filhas. Íamos precisamente a caminho da evangelização infantil quando a mais velha resolveu perguntar de onde nascem os bebés. Já escaldada do que tinha acontecido com a minha irmã há muitos anos, perguntei-lhe o que queria saber e qual era a ideia dela. Respondeu-me que queria saber por onde nasciam os bebés, se era pela barriga ou se era pela vagina. Demonstrou que já tinha algum conhecimento e, com calma, fomos explorando o que ela sabia sobre o parto. Ficou satisfeita, depois de lhe responder que havia de facto 2 maneiras para fazer nascer os bebés, uma mais natural e outra através de uma cirurgia. A minha filha do meio, que contemplava as árvores que ladeavam a estrada que fazíamos, parecia meio alheada da conversa. Resolvi perguntar-lhe o que achava. A resposta: como é que os bebés passam pela vagina, eu já sei, disse-me ela.
O que eu quero saber é como é que as árvores bebés passam na vagina das árvores mães. Mais uma vez, quando achamos que sabemos todas as respostas, somos surpreendidos pela mente que anima estes miúdos. É então preciso compreender que falar sobre sexualidade não se inicia quando há curiosidade por conhecer o corpo, ou quando as transformações físicas mostram que as crianças estão a mudar a forma como se relacionam com o mundo e com os outros. Falar sobre sexualidade faz parte da educação e deve estar sempre em linha com a capacidade de compreensão da criança e com os desafios de crescimento do espírito reencarnante na conquista das suas capacidades. Um dos aspectos essenciais ao educador é observar as tendências das suas crianças. Apesar de existir uma evolução tendencialmente linear no ser humano, cada um de nós apresenta tendências diferenciadas, baseadas nas experiências prévias do espírito e do plano para a presente reencarnação. Há crianças que estão muito despertas para o domínio da sexualidade, outras que parecem passar-lhes ao lado todo esse mundo, despertando tardiamente. A observação do comportamento, das questões e da curiosidade dizem-nos muito sobre o que fazer. Não há um modelo exato, conquanto não hajam tabus nem excesso de informação com o qual a criança não saiba o que fazer. Daí que, na minha opinião, o ideal é garantir que a educação é sexualizada. Façamos 3 exemplos de 3 faixas etárias distintas. Na aquisição dos hábitos de higiene, podemos sempre discutir com as crianças o conceito de íntimo, de intimidade e de zonas íntimas. A preservação e a conquista da consciência de que há zonas íntimas que não devem ser tocadas ou manipuladas por outros que não o próprio é essencial para a preservação futura e o entendimento de que há comportamentos que não são aceitáveis e devem ser denunciados. Por volta dos 5-6 anos em que há uma maior cristalização da identidade de género e da sectarização das relações entre meninos e meninas, poderemos desconstruir mitos associados aos papéis de género e trabalhar a aceitação do outro como ele é. A dificuldade em compreender a transcendência do domínio espiritual implica discutir aspectos mais relacionados com o corpo e as emoções nestas idades. O como se sentem quando alguém diz algo agradável ou desagradável, quando alguém colabora ou compete, quando alguém nos abraça ou nos bate, são bases imprescindíveis para a construção de relações harmoniosas com os outros e com impacto na forma como viveremos a sexualidade de futuro. Por volta dos 11-12 anos teremos necessariamente que falar ou discutir aspectos relacionados com os afetos, como os outros nos fazem sentir e como fazemos sentir os outros quando são alvo da atenção positiva e negativa que pudermos dar-lhes. O poder da palavra, da ação e do pensamento é essencial nestas idades, bem como a aceitação de si. Começa o percurso do autoconhecimento do corpo e da mente, e é importante guiá-los como forma de entenderem a natureza humana e a natureza espiritual, o que pertence ao mundo físico e o que pertence ao mundo espiritual. Por volta dos 15-16 anos e em diante, teremos que educar para a tomada de consciência, para a importância das relações que assumimos com os outros, e a natureza dessas relações e as implicações que têm na nossa existência atual e futura. O respeito por si e pelo outro, pelas suas emoções, pelo seu corpo e a consciência para os riscos. Transversalmente a este discurso, a sexualidade não deve ser polarizada como algo bom ou mau. Deve entender-se que, tal como todos os nossos impulsos, a sua avaliação dependerá sempre da orientação que fornecermos ao nosso comportamento, à intenção que lhe damos e às consequências que daí advêm. Essencialmente, a perspectiva será sempre de responsabilização pela sua ação no mundo, sendo que uma dessas ações será a expressão e utilização da sua sexualidade. E se esta pode dar prazer e satisfação, ajudar a estabelecer relações completas e satisfatórias, se poderá canalizar a energia para a criação, culminando até na formação de um novo ser vivo, poderá também ser campo de consequências indesejáveis do acumular de dívidas em relacionamentos mal sucedidos ou vivência de comportamentos desregrados, contrários às leis de amor e caridade. Nunca será demais dizer que o comportamento do educador é o que mais transparece os valores e os ideais sob os quais gostaríamos de educar as nossas crianças. Devido ao passado histórico e retrato social que observamos, sabemos que ainda somos um povo endividado com a sexualidade. Também ainda ostentamos pensamentos atávicos que diminuem o papel da mulher, que reduzem a sexualidade à reprodução, que a caracterizam como algo sujo ou pecaminoso. A natureza biológica do homem é também criação divina. E se Deus nos deu os recursos necessários à nossa evolução moral, também nos dotou da sexualidade para com ela evoluirmos e aprendermos. Dotou-nos deste impulso para permitir o desenvolvimento da nossa espécie, mas também para orientar o nosso comportamento em torno de uma energia criadora.
Naturalmente ainda não chegamos ao ponto de sublimar por completo o impulso, mas já somos capazes de o controlar e dominar ao nosso intelecto, tendo até associado à expressão sexual do ser humano a sua identidade e a forma como nos relacionamos com os outros. Assim podemos concluir que a sexualidade tanto pode ser campo de bênçãos como campo de dificuldades. Cabe-nos a nós educar as nossas crianças e jovens para lidarem adequadamente com esta energia. Neste trabalho iremos abordar o aborto numa proposta de análise para educadores espíritas. E para podermos falar conscientemente de aborto, devemos conhecer a realidade em que nos inserimos. Em Portugal, no dia 17 de abril de 2007, era publicado em Diário da República o diploma que despenalizava a prática da interrupção voluntária da gravidez, quando houver seguros motivos que o nasciturno virá a sofrer de forma incurável de grave doença ou malformação genética, excetuando-se a situação de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada em todo o tempo, e quando for realizada por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez. Esta situação, para não ser punível por lei, deve ser certificada por atestado médico antes da intervenção médica, sendo que os dois papéis devem ser assumidos por técnicos diferentes, e o estabelecimento de saúde oficial deve garantir uma consulta prévia, feita em tempo útil, e em que deve ser proporcionado conhecimento sobre as condições de efetuação da interrupção voluntária da gravidez e, essencialmente, as consequências para a saúde da mulher. Nessa consulta devem também ser dadas com informações sobre as condições de apoio que o Estado pode fornecer para a prossecução da gravidez e da maternidade e também disponibilizar acompanhamento psicológico durante este período de reflexão. A disponibilidade de acompanhamento também por técnico de serviço social durante este período é desejável. Assim, as leis dos homens passaram a permitir que a interrupção voluntária da gravidez passasse a ser praticada sem a penalização da mulher até às 10 semanas. O debate social prévio a esta decisão, que foi tomada em referendo, deixou perceber que existe uma marcada visão materialista da reprodução. A gravidez é então um processo biológico de formação de um ser vivo, contudo, considera-se que o mesmo é apenas um agregado celular indiferenciado até às 10 semanas. Enquanto espíritas, a orientação moral que anima a nossa conduta impele-nos ao mandamento maior: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar é o sentimento mais sublime que poderemos ter por alguém que não nós mesmos. Implica ter a capacidade de aceitar o outro tal como ele é, reconhecendo-lhe o direito às suas imperfeições, como reconhecemos as nossas, e sendo capazes de empatizar, tomar a perspectiva daqueles que nos cercam. Talvez ainda estejamos longe da concepção do amor divino. Contudo, temos mostras nas relações que estabelecemos nos nossos círculos afetivos de que é possível amar, cuidar e sentir empatia por aqueles que nos cercam. A proposta desta máxima é fazer isso por todos os nossos semelhantes. No entanto, existem várias dificuldades em abordar o aborto e em falar dele abertamente. Iremos tentar aqui desmistificar um pouco as dificuldades e onde elas se centram. A primeira questão que notamos quando se fala de aborto é que se torna fácil criticar os irmãos envolvidos, enquanto o que devemos avaliar é o ato genérico em si e nunca aqueles que o praticam. O véu do esquecimento poderá obliterar das nossas memórias situações em que nós já nos vimos envolvidos, incorrendo no erro da hipocrisia de apontar o dedo ao nosso irmão, quando poderíamos ser alvo do mesmo reparo. Isso nos coloca no mesmo nível moral, não nos dando crédito para avaliações de conduta. A segunda orientação que devemos retirar do amar ao próximo é que todos são os nossos próximos. A filosofia materialista considera que apenas a quando da formação das estruturas nervosas do feto é que poderemos considerar que há percepções. Para eles radica no cérebro a consciência humana, que terá surgido por um acaso evolutivo, permitindo-nos ter consciência de nós. A ciência do desenvolvimento humano mostra-nos que um feto, a partir das 12 semanas, apresenta resposta a estímulos exteriores, sendo capaz de interagir com o ambiente em que se encontra. Responde a sons fortes, luz que incida diretamente na barriga da mãe, agarra o cordão e extremidades do seu corpo, chucha no dedo e manifesta-se através de movimentos involuntários. No entanto, antes dessas 10 semanas, a diferenciação celular não é suficiente para que tal aconteça. Porém, a doutrina dos espíritos veio trazer luz sobre a verdadeira natureza do homem.
A sua pré-existência recorda-nos que o espírito precede a carne. A nossa inteligência e consciência não têm uma base física, mas sim espiritual, e como tal, a nossa consciência existe antes da adoção de um novo corpo. Isso faz-nos refletir que, a partir do momento em que se dá a fecundação, um espírito orienta e coordena o processo de diferenciação celular através do seu modelo organizador biológico. Isso permitir-lhe-á conferir ao corpo as predisposições genéticas que serão necessárias ao desenvolvimento das suas capacidades e aos seus limites enquanto encarnado, cumprindo assim um plano reencarnatório. Desta forma, parece natural que o Livro dos Espíritos condene o aborto, referindo-se ao mesmo como uma transgressão à lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá um crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo a que se estava a formar. Parece claro que existe uma defesa da vida nas palavras dos Espíritos e parece relativamente simples, em essência, esta temática. A doutrina espírita opõe-se ao aborto como prática que constitui crime à luz da lei de amor e caridade, já que impede um espírito de concretizar o seu processo reencarnatório e recuperar as suas dívidas, tendo de voltar a repetir o processo. Então, por que abordar este tema num fórum de educação? Porque o aborto é uma questão de educação. Em primeiro lugar, de educação de cariz moral e religiosa. Apenas na ausência de uma bitola moral e religiosa poderemos praticar a interrupção de uma gravidez sem consideração pelo ser que reencarna, opondo-nos à máxima de amar ao próximo como a nós mesmos. Em segundo lugar, porque decorre da necessária educação sexual. Os meios e canais atuais de educação sexual veiculam diversas e contraditórias ideias aos nossos jovens, colocando um desafio de pensamento crítico àqueles que se deparam com ela. Os jovens, ao longo do seu crescimento, adquirem as competências e ferramentas executivas para conseguir planear as suas ações e compreender as consequências dos seus atos. Porém, o desenvolvimento fisiológico é mais célere que o mental e muitas vezes conduz a um comportamento sexual não protegido antes mesmo de poderem ponderar nas consequências e vivê-lo em segurança. A educação sexual, que deve, como qualquer outro domínio da educação, iniciar-se em seio familiar, deverá permitir falar abertamente sobre o processo reprodutor, a gravidez, mas também sobre o relacionamento sexual, o seu papel na vida do ser humano e a sua implicação nas relações humanas. Apenas com bons canais de comunicação sobre estas temáticas, sem infantilizar ou diminuir a sua importância, excesso de zelo ou proibições, conseguiremos dotar os nossos jovens de uma mente pensante sobre o assunto. Façamos um pequeno exercício. Se eu fornecer um problema matemático, com integrais, por exemplo, a uma criança de 6 anos para ela resolver, conseguirá fazê-lo. E mesmo que eu tente explicar-lhe profundamente todas as bases da matemática para o fazer, conseguirá fazê-lo? Não. O seu pensamento não está preparado para a abstração necessária e para a compreensão das regras que envolvem resolver esse problema. Da mesma forma, se eu impedir uma criança de estudar matemática ao longo do seu percurso escolar, não lhe permitir conhecer as matérias, não lhe dar confiança para que possa resolver estes problemas, e finalmente lhe der o problema quando já tem capacidade intelectual para o conseguir ultrapassar, será que vai conseguir? Mesmo que depois tente explicar-lhe todo o conhecimento de uma só vez, conseguirá? Não. Pois bem, a educação sexual segue o mesmo princípio. Não nos adianta explicar toda a problemática da sexualidade, do bom e do mau, a uma criança de 6 anos. Precisamos adaptar o conhecimento, as experiências àquilo que ela mesma vivencia e à sua capacidade de entendimento. Igualmente, não nos adianta esconder e demonizar a sexualidade ou os difíceis temas da mesma, como a interrupção voluntária da gravidez, e depois esperar que, perante o instinto, o impulso sexual, o jovem seja capaz de compreender o risco inerente e possa tomar as decisões estruturais para o seu futuro. Podemos dizer então que, em terceiro lugar, o papel dos educadores é essencial para não julgar, mas também para auxiliar na modificação da conduta. E aqui está o ponto mais complicado na questão da sexualidade em geral e do aborto em particular. A sexualidade deve ser percepcionada pela positiva.
É algo que dá prazer ao ser humano, é algo que permitirá constituir os laços familiares que apoiaram os espíritos em reencarnação, que criarão as condições racionais para cumprirmos uma lei divina. É necessário para já neste estádio evolutivo em que nos encontramos. Então, naturalmente, os educadores não devem impedir ou facilitar a sexualidade nos jovens, pois será uma descoberta que cada indivíduo fará a seu tempo, mas devem sim facultar-lhes os meios para que possam avaliar, quando querem fazer essa descoberta, ajudá-los a compreender que implicações isso terá na sua existência e o que fazer se algo acontecer. Esta é a proposta do modelo salutogénico, que defende que os jovens devem compreender os riscos inerentes à sua conduta, ao seu comportamento, riscos estes que devem aprender a identificar e desenvolver as competências necessárias para os ultrapassar. Por isso, devemos ajudá-los a refletir. Que consequências teria na vida de um jovem agora se tivesse um filho? Como faria para respeitar a lei de Deus? Como daria para providenciar as melhores condições? Que alternativas existem e que consequências decorrem de cada uma delas? Só assim, falando abertamente das consequências, do que poderá esperar, é que o jovem poderá tomar as suas decisões em consciência, auxiliado por quem tem mais experiência e capacidade de criar hipóteses sobre o futuro. O principal ensinamento a reter é que a sexualidade depende do livre-arbítrio. Cada qual será responsável pelo seu percurso, enquanto a sua existência decorre desse mesmo livre-arbítrio. No entanto, a nossa liberdade não é total e colide com os direitos e liberdades dos outros, sendo que todos temos o direito à vida e à liberdade de a viver. Se conseguirmos que os nossos jovens compreendam isso, poderemos educar a sociedade para que a interrupção voluntária da gravidez não seja mais praticada, não porque a lei do homem permite ou não que tal aconteça, mas porque a consciência dos espíritos assim não o permite, obedecendo apenas à lei de Deus. Ana Gomes, sócia fundadora e trabalhadora da Associação Espírita Terceirense, vai-nos apresentar Orar com as Mãos. Orar com as Mãos é o livro número 9, vinculado à educação espírita dedicada à criança e ao jovem a partir dos 12 anos. Nele estão contidas situações adequadas do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como do Livro dos Espíritos, ambos da autoria de Allan Kardec. A obra é da autoria de Manuela Vieira e faz parte da coleção Estudando o Espiritismo. Anjo é o nome atribuído pelo público ao assistir ao espetáculo de Filipe, um jovem bailarino que desde pequeno viveu com a sua avó em virtude de ser órfão. Na adolescência, Filipe escondia o seu talento por medo de ser reprovado pelos colegas. Amparado pela sua avó que o esclarecia à luz da doutrina espírita, Filipe desenvolveu a sua fé e a sua confiança, bem como a coragem de pôr em prática a sua habilidade após ter conhecido e entendido a parábola dos talentos apresentada pela sua avó. Filipe aprendeu a orar desde muito cedo. A oração fazia parte do seu cotidiano e sempre, após entrar no camarim, Filipe elevava o seu pensamento a Deus e agradecia. Agradecia pelo seu talento, por poder servir, por levar mensagens de paz e de reflexão que a ele mesmo o preenchiam, dignificando a vida. Agradecia também sempre à sua avózinha, que já desencarnara e que fora a sua mãe durante a vida. Filipe dançava com a alma e tinha longas conversas com Deus. O segredo de Filipe está ao alcance de todos. Lembra-te que poderás igualmente seguir os ensinamentos do Evangelho. Faz a tua parte
que o céu, sem dúvida, te ajudará. E mais, não te digo. Apenas acrescento que esta história está muito relacionada com a tua vivência diária e que enfatiza os diversos medos e superações. Quase no final da obra, irás encontrar algumas reflexões sobre os vários tipos de medos, os benefícios da prece e um dicionário adaptado e por ordem alfabética, de forma a que sejas melhor esclarecido ou melhor esclarecida sobre algum vocabulário não muito conhecido no teu dia-a-dia. Como poderás observar através da leitura, a prece diária é muito importante e não duvides que um bom pensamento partindo do coração é mais ouvido pela espiritualidade amiga do que as longas orações repetidas por hábito. Além disso, ajudar-te-á a compreender melhor o sentido da parábola dos talentos e da figueira seca. E estou certa de que vais entender o quanto ajuda a tornar o ser humano melhor, conforme nos explica o Livro dos Espíritos na questão 660. Esta questão diz-nos que aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte. E agora que acabo de apresentar esta história, convido-te a lê-lo e a refletires sobre as várias questões do Livro dos Espíritos, incluída nesta obra, e a pensares sobre a tua vida. És jovem e tens muito a aprender. Boas leituras. Olá, tu que és adolescente, já alguma vez pensaste qual a finalidade da tua existência aqui na Terra? Pois é, a filosofia espírita comprova a imortalidade da alma, a reencarnação e a vida futura. Revela-nos quem somos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos após a morte física. A Terra, para todos nós, é uma escola. É uma escola onde as salas de aula vamos encontrá-las em todos os lugares onde estás, onde vives, onde convives, onde rires e onde choras. O livro que te vem dar a conhecer tem por título Por Aqui Está-se Bem. É um livro de Manuela Vieira com a ilustração da Sara Ferreira e é aconselhado aos jovens com idades a partir dos 15 anos. É o segundo livro de uma coleção estudando o Espiritismo. É um livro que nos fala de sexualidade, aborto, reencarnação, vida física, perseguição, vida após a morte, depressão, amor filial, ajuda espiritual e muito mais. Esta obra conta com 2 histórias. A prisioneira é a primeira. Fala-nos de Frederica, uma jovem da atualidade, solteira, muito preocupada com a aparência e com a sua postura perante as redes sociais. Frederica foi mãe e, dada a sua atuação durante a gravidez, a sua bebê acabou por falecer 4 dias após o nascimento, ficando deste modo Frederica depressiva, doente e com uma vida difícil. A segunda tem por título A Herança. Relata a vivência de Fernando, um jovem de 15 anos, filho único de uma família trabalhadora e honesta, que viviam numa pequena aldeia. Certo dia, Fernando foi surpreendido com a notícia de que iria receber uma herança do seu pai biológico. Uma situação embaraçosa para toda a família, pois até àquele momento apenas a sua mãe e uma prima sabiam o segredo. Como qualquer pessoa que recebe uma notícia inesperada,
O jovem, vendo a família desmoronada, porque o pai que o criou, o único que conheceu, foi embora, e a sua mãe, triste e desgostosa, veio a falecer, Fernando, a dado momento, como é apanágio de muitas pessoas que acham que Deus castiga, chegou a perguntar: por que isto, meu Deus? Por que eu mereço tanto castigo? É uma situação normal de quem desconhece a doutrina espírita, a justiça divina, que é soberana e justa, que somos todos filhos de Deus e que o Pai, amoroso que é, jamais abandona os seus filhos. Com trechos sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, a autora dedica um capítulo à cegueira provocada pelo nosso orgulho, a necessidade de perdoar, não julgar e ser indulgente. Ensinamentos estes que Fernando aprendeu e jamais esqueceu. É de salientar que, para além das histórias, de forma a inteirar-se mais sobre os acontecimentos da vida e a compreender o quanto as nossas ações nos afetam, positiva ou negativamente, consoante a força das intenções que nos moveu. No terceiro capítulo constam ainda várias perguntas e respostas extraídas de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Questões como a justiça da reencarnação, parentesco, filiação, liberdade de consciência, livre-arbítrio, entre outras, estão mencionadas nesta terceira parte. E agora, meus jovens, posso dizer, por aqui está-se bem. Está-se bem quando ouvimos a voz da consciência e conseguimos, de forma tranquila, encostar a cabeça ao travesseiro. Porém, às vezes está-se e outras não se está. Para compreendermos isso e muito mais, examinemos os nossos atos, as ações e a nossa consciência, conforme nos diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. E também, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto 17 do capítulo 10, sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Gostei muito de estar aqui contigo. Boas leituras. Relembramos que podem deixar comentários ou questões relacionadas com os temas abordados aqui no canal. As respostas vão ser dadas no direto do dia 8 ou através de outros meios, dependendo do seu teor. Relembramos que para participar no direto têm que se inscrever. O 7º dia está aí ao virar da esquina. Curiosos para saber o que vamos falar? Continuem a acompanhar-nos desse lado.